Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Quinta Feliz. Que bom ter a sua companhia. Que o nosso Pai derrame sobre a sua vida graça, paz, prosperidade e que você me ajude a fazer desse momento um momento em que nós façamos um programa abençoado para mim, para você, para todos nós. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e que essa noite possa ser marcante para a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele sabe tudo o que você necessita. E eu sei que nesta noite, tudo aquilo que você precisa, ele está preparado para realizar na sua vida. Eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar. E eu também peço a você que possa estar deixando aí, o seu like no nosso canal, que você possa convidar pelo menos 3 pessoas para estar assistindo conosco esta programação. Nos ajude a fazer dessa programação uma programação abençoada. Eu sei que não somente para nós, mas para outras pessoas, o assunto que vamos falar aqui, ele tem o poder de curar e de restaurar muitas vidas. Então, desde já, deixe lá o seu like, curta o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, esta é a sua oportunidade e convide pelo menos 3 pessoas a estarem participando conosco. Vamos orar para que juntos nós possamos fazer um programa abençoado e que possamos alcançar muitas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por esta hora, por tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Abba, nós precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, do teu favor e te pedimos, ó Pai, que onde esta mensagem chegar, o Senhor possa levar cura, restauração, libertação. Pai, nós não estamos falando de coisas naturais, mas estamos tratando daquilo que é espiritual. E eu sei, ó Deus, que há poder na tua palavra. Há poder para curar, para restaurar, para libertar, ó Deus, e para proporcionar vida e alegria a todos aqueles onde esta palavra chegar. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o teu Espírito possa nos conduzir e que juntos possamos aprender do Senhor tudo aquilo que está preparado para esta noite. É uma alegria, ó Deus, saber que há pessoas nos assistindo, que há pessoas conosco e que esta é uma oportunidade do Senhor mudar a história de muitas pessoas. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento, sabendo, ó Pai, que esta palavra, ela está determinada a cumprir, ó Deus querido, um papel poderoso nesta noite e nas outras vezes, ó Pai, em todas as outras vezes que as pessoas a ouvirem, ela trará cura e libertação. É o que nós cremos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Então, você que se ligou conosco nessa noite, é muito bom ter a sua companhia. Nós estamos tratando sobre poços do passado e ainda o nosso assunto é sobre traumas. E eu tenho certeza que aquilo que nós vamos falar aqui nesta noite alcançará o seu coração de uma forma poderosa. Uma das coisas que eu quero acreditar é que você não entrou aí por acaso, é que você não está nos ouvindo por acaso. Eu sei que o personagem que estamos falando sobre ele nesses dias é um personagem inspirador. Eu sei que a história de José, ela tem muito a ver com a história de muitos de nós. E que nesta noite, esta palavra ela alcance o seu coração. E não somente onde está localizada uma dor, mas que ela também possa encontrar o seu coração e proporcionar toda a alegria que o Espírito Santo pode trazer para a sua vida. Este é o nosso desejo e eu te convido a estar comigo aqui no livro de Gênesis. Nós vamos ler no capítulo 40, versículo de número 15. E eu tenho certeza que aqui, nesta noite, há algo especial para a sua vida. Está escrito assim na palavra do Senhor: em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Eu quero repetir: em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. São palavras de José, este personagem que nos ensina tanto com a sua história. Na última Quinta Feliz, nós paramos aqui nesta parte da vida de José. Nós paramos aqui neste processo da vida dele. José, ele havia sofrido vários tipos de abuso. Quando nós lemos esse versículo nesta noite, nós podemos perceber que neste estágio da sua vida, ele se sentia injustiçado. José, ele havia sido acusado de assédio sexual.
Mas nós sabemos que, na verdade, a vítima desta história, de toda esta trama, era José. Ele estava preso e ele estava ali naquele lugar por calúnia, ele estava ali por difamação. E eu entendo que José, quando ele está conversando ali com o copeiro e também com o padeiro, ele estava abrindo o seu coração. José estava falando de suas dores, estava falando de tudo aquilo que o afligia, de toda força, de toda violência que usaram para com ele e que deixaram com certeza muitas sequelas e muitas marcas. Mas nós vamos entender que José, ele soube lidar com isso. Ele foi lançado de maneira humilhante na prisão. Neste momento aqui da vida de José, nós podemos entender que dentro da prisão era o lugar mais humilhante agora que José passava neste processo na sua vida. José, neste versículo, aqui pondo para fora o que estava dentro do seu coração, ele, abrindo o seu coração, ele deixa bem claro. Ele diz: eu nada fiz, eu não sou culpado. José, ele expõe: usaram de uma força desmedida para me trazer a este lugar. José expõe, abrindo o seu coração: usaram de violência para com a minha vida, usaram de brutalidade para comigo, para me trazer até este lugar. Me forçaram a vir para cá, me forçaram a chegar até este lugar. E esta questão de usar da força, de usar da brutalidade, nós sabemos que ela tem um poder de deixar sequelas e de deixar muitos traumas na vida de alguém. José, ele declara: eu fui forçado, me submeteram a chegar até aqui. Me submeteram a passar por todas essas dores, me submeteram a passar por todas estas humilhações. E eu te pergunto nesta noite, é um bom momento para que você possa refletir. O que você está sendo forçado a fazer agora? O que você foi forçado brutalmente a fazer em sua vida? Quando você olha para a sua vida, que tipo de força foi usada com você para que você fizesse algo que você não queria? Que tipo de violência? Que tipo de brutalidade? Por que força você foi marcado? É interessante quando nós olhamos, existe uma história por trás da história de José. E quando nós olhamos para essa história, talvez nós nos encontremos na história dele. Qual é a sua história? Onde você foi ferido? Eu acredito que, olhando para a história de José, nós temos uma inspiração. Nós precisamos vencer o medo. Quando eu vejo José falando aqui neste versículo ao copeiro, ao padeiro, eu entendo que José, ele está vencendo o seu medo. Ele está falando daquilo que havia sido de muita dor na vida dele. E vencer o medo é algo importante na nossa vida. Falar com quem pode lutar por você. Falar com quem pode lutar com você. Uma vez que você está nas mãos de alguém, uma vez que alguém está te forçando a fazer algo que você não quer, é necessário que você vença o medo. É necessário que você fale. É necessário que você abra o seu coração, que você exponha onde você está sendo agredido, em que área da sua vida você está sendo ferido, você está sendo violentado, forçado, quem sabe emocionalmente, quem sabe fisicamente, também verbalmente. Sabemos que há várias maneiras de sermos violentados, de sermos brutalmente feridos. E talvez hoje você diga como José: eu estou passando por tudo isso, mas não é a minha culpa. Eu estou passando por tudo isso, mas eu não fiz por merecer. Justamente, quem sabe, aquela pessoa que deveria ter cuidado de você, que deveria ter preservado você, que deveria, quem sabe, ter dado a você proteção e carinho, quem sabe foi esta pessoa que brutalmente te feriu, que violentamente te atingiu. Agora, olhando aqui para José, ele está num cativeiro. Quem sabe você possa dizer hoje: eu estou num cativeiro, eu estou aprisionado, eu me encontro humilhado. Quem sabe você diga: eu perdi a minha vida, eu perdi a minha alegria, eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha casa. Quem sabe você diagnostica que tiraram tudo de você. José estava dizendo isso: tiraram tudo de mim,
Tiraram a minha honra, tiraram a minha dignidade. E quem sabe, olhando para a sua história, tiraram a sua infância. Quem sabe roubaram os seus sonhos. Quem sabe roubaram a sua identidade. José, ele estava lembrando. Veio naquela hora todas as lembranças, as memórias de toda a injustiça que ele vinha sofrendo no decorrer da sua vida. Quando nós olhamos para os Salmos de número 105, existe aqui alguns versículos que eu gostaria nessa noite de trazer para que você entenda de que maneira José ele chegou até o Egito. Salmo 105, versículo 17, diz assim: enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões e seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. Antes das coisas que Deus havia programado se realizar na vida de José, ele passou por tudo isso. Quando chegamos aqui no Salmo 105, o Salmo ele vai relatar de como José foi levado ao Egito. De maneira cruel, o nível de violência a qual passaram José, o nível de violência que ele sofreu. A Bíblia vai relatar que colocaram grilhões nos seus pés. Os versículos dizem que ferros foram colocados sobre o seu pescoço. José, ele não saiu da sua terra de uma maneira amigável, de uma maneira confortável, mas ele saiu preso a algemas. E eu entendo que era incômodo para José falar, era incômodo para José recordar todo o seu sofrimento. E aquele momento ali, conversando com o chefe dos copeiros, conversando também com o padeiro, que estava preso no mesmo lugar onde José estava, eu acredito que recordar lhe trazia muito sofrimento. E talvez recordar para você também seja revoltante. Recordar as suas memórias, recordar o seu passado, recordar as violências que você sofreu, as brutalidades que você passou. José, ele quis compartilhar o seu sofrimento. José, ele quis compartilhar suas perdas. Mas por aquilo que percebemos, para quem o ouvia, não fazia sentido naquela hora. José falava da sua dor, José falava do seu sofrimento, para aquelas pessoas que estavam ali, o copeiro e o padeiro, e eu acredito que naquela hora, nenhuma das suas dores, nenhuma das suas memórias fazia sentido para aqueles que o ouviam. Muitas vezes, este é o nosso maior sofrimento. Quando nós decidimos falar sobre a nossa dor, quando nós decidimos falar das áreas da nossa vida onde nós fomos agredidos, e quem sabe isso não faz sentido para quem nos ouve. Isso não faz sentido para quem está ouvindo sobre as nossas dores, sobre aquilo que nos faz sofrer. E naquele momento eu entendo que nem para o padeiro e nem para o copeiro fazia sentido o que José falava. E as nossas emoções, quando nós falamos para alguém sobre as nossas dores, e isso não faz sentido para elas, as nossas emoções podem percorrer caminhos extremos. Nós entendemos que existem dois lados do mundo. Nós sempre vamos ver que existe um lado bonito do mundo, mas vamos perceber também que existe um lado feio. Vamos perceber que o mundo, ele apresenta dois lados, e muitas vezes há pessoas que estão do lado bonito, que estão do lado feliz do mundo, mas vamos perceber que há muitas pessoas que estão do lado esquecido, que estão do lado ruim, que estão do lado feio do mundo, do lado sofrido. E quem está do lado ruim, quem está do lado sofrido do mundo, quem está nesse lado esquecido, muitas vezes vai culpar quem está do lado bom. Vai culpar quem está do lado bonito. Porém, nós olhamos aqui para a vida de José e nós vemos algo muito importante na vida de José. José, ele não passa isso de uma forma pessimista. José, ele abre o seu coração e quando ele está contando das suas dores, quando ele está contando de toda luta, de todo desespero que ele vem sofrendo na sua vida, ele não passa isso de uma maneira azeda. Ele não passa isso de uma maneira tempestuosa, de uma maneira pessimista, vingativa. Não. José relembra, ele compartilha, mas ele não perde a visão do bem.
Ele não perde a visão do bom. Nós vemos que José, ele não está adoecido. José, ele não está carregando sobre ele os mesmos sentimentos que os seus irmãos nutriam dele. Nós vemos que José, ele está contando a sua história, mas ele não carrega sobre ele os sentimentos que a esposa de Potifar usou contra ele. José foi atacado, nós vamos ver que ele foi atingido pelo mal. Ele foi atingido pelo mal várias vezes, mas isto não alterou a sua essência. José foi atingido por vezes pela falsidade. José foi atingido por vezes pela traição, pela acusação. Nós vamos entender e vamos encontrar que José, ele preservou a visão do bem. Ele preservou a visão do bom. Ele não perdeu a visão do bem e nem do bom dentro da sua vida. Ele não estava retaliando ninguém. E como é que nós sabemos quando nós estamos adoecidos emocionalmente? Quando nós começamos a retalhar as pessoas que nos feriram, as pessoas que, quem sabe, nos magoaram. Uma maneira de você saber se você está doente emocionalmente é se você está retaliando outras pessoas, é se você está condenando quem te feriu, quem te ofendeu, quem causou danos à sua vida, mesmo de uma maneira disfarçada. E você pode estar me perguntando, Mônica, o que seria uma maneira disfarçada de eu estar condenando alguém? O que seria uma maneira disfarçada? Uma maneira disfarçada é quando você diz, me traiu, mas ai daquele que toca no ungido do Senhor. Me puxou o tapete, mas olha, eu sou a menina dos olhos de Deus. Me passaram por humilhação. Me passaram por vergonha, me fizeram sofrer, me violentaram, mas meu Deus está vendo. Isso não vai ficar barato, o meu Deus não vai deixar isso assim. E isto é uma maneira disfarçada de estarmos condenando aquelas pessoas que nos atingiram, aquelas pessoas que nos fizeram sofrer. E como é que você perde a visão, a percepção do bom e do bem? É quando você foi muitas vezes atacado, é quando você foi muitas vezes atingido pelo mal, que você já fica preparado, você já fica num estado de alerta o tempo todo. Durante toda a sua vida, você só está esperando que alguém vai te fazer o mal, que alguém não vai praticar o bem com você. Você não consegue ver nem bem e nem bom no mundo. Como você foi agredido várias vezes, você também muitas vezes pode se tornar um agressor. Você também pode passar a agredir. Você pode passar a ser impiedoso, desumano, duro. Você pode passar a ser uma pessoa crua, uma pessoa brutal, que fica o tempo todo vendo mal em tudo, vendo mal em todos, ou simplesmente você não consegue reagir positivamente dentro dos processos da sua vida. Toda vítima, toda pessoa que um dia ela foi vítima de um abuso, foi vítima de uma brutalidade, ela tem traumas dentro de si, ela precisa ressignificar a sua história. Ela precisa ressignificar a sua vida, ressignificar a sua dor. E eu quero que você entenda uma grande verdade. Conforme está o seu coração, isso determinará o seu sucesso ou isso determinará o seu fracasso. Nós carregamos o poder da escolha. Escolher é um grande poder que está nas nossas mãos. Esse poder da escolha, escolher ser livre das cargas da escravidão, escolher ser livre de tudo que nos feriu, de guardar o nosso coração para que ele não seja alterado pelo mal que nos fizeram passar. Ou nós também podemos escolher permanecer presos, permanecer escravos de todos os atos, de todas as ações que nos machucaram, que roubaram a nossa honra, que roubaram a nossa inocência, que roubaram, quem sabe, os sonhos da nossa infância, os sonhos da nossa mocidade. Muitas vezes, por causa dos medos, nós carregamos as dores, nós nutrimos as dores, nós nutrimos os abusos, e nós não temos coragem de denunciar
os nossos agressores. Eu olho e, por vezes, nós encontramos pessoas que foram abusadas, que foram brutalmente violentadas, e elas têm medo. Elas carregam as dores, elas nutrem os abusos, porque elas não denunciam. Elas guardam o silêncio. E isso tem o poder de anular uma vida com propósito. Quando nós deixamos nos amordaçar, quando somos amordaçados, silenciados, quando nós somos de uma maneira violenta, brutalmente exigidos que façamos silêncio, os nossos agressores nos obrigam a fazer silêncio, para que nós não venhamos falar daquilo que estamos sendo agredidos, das violências que nós estamos sofrendo. E muitas vezes nós decidimos ficar amordaçados. E nós optamos por não viver em liberdade. Os nossos abusadores, eles não podem nos intimidar. Eles não podem intimidar através de ameaças. Se você tem sido violentado, se você tem sido brutalmente abusado, se você tem passado pelas mãos de alguém que tem violentamente te atingido, eu quero te animar nessa noite, eu quero te encorajar nessa noite a quebrar o silêncio, a dizer, através desse tempo que você está ouvindo esta palavra, ser curado dos seus medos e não aceitar as ameaças que estão te fazendo, as ameaças que te fazem para que você fique calado, para que você fique em silêncio. Quando Deus, Ele quer realizar em nós a libertação, Ele vai nos aproximar dos nossos medos. Nós vamos ver que Deus, Ele tem uma maneira de fazer com que nós venhamos vencer os nossos medos. Deus, sempre que Ele quer realizar uma obra de libertação nas nossas vidas, Ele vai nos aproximar dos nossos medos, para que nós venhamos enfrentá-los, para que nós venhamos, então, consolidar a nossa vitória, a nossa cura, enfrentando os nossos medos. Mas o que acontece? A nossa natureza humana muitas vezes vai negar, muitas vezes vai resistir, enfrentar. Muitas vezes a nossa natureza humana, ela não quer dar um passo novo, ela não quer dar um passo diferente. Muitas vezes ela está intimidada, a nossa natureza humana não quer desvencilhar daquilo que nos oprime. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana quer permanecer na inércia. A nossa natureza humana, ela prefere permanecer na zona de dor, permanecer na inércia, de estar sempre voltando ao lugar que a gente conhece. E o lugar que a gente passa a conhecer mais na nossa vida é o lugar onde nós somos feridos. O lugar do abandono, o lugar da rejeição, o lugar da violência, da brutalidade, daquilo que fomos forçados a fazer. E de repente, querer voltar para a fase que a gente já viveu, querer voltar para a fase da mentalidade que nós já experimentamos, é mais fácil. É mais fácil voltarmos para a fase da mentalidade que a gente já experimentou do que dar um passo diferente, do que dar um passo e enfrentar os medos. Então, para a fase mais confortável, mesmo que aumente a nossa dor, é para este lugar que muitas vezes nós voltamos. Muitas vezes nós temos a coragem de voltar para aquilo que aparentemente nos domina. Nós temos coragem de voltar para aquilo que aparentemente estamos convencidos de que é tudo que nós podemos, que nós conseguimos, que nós sabemos fazer. Jamais nós vamos nos curar, nós vamos nos libertar, nós vamos vencer, se conseguirmos o tempo todo apenas voltar para o lugar da dor, apenas voltar para essa mentalidade do lugar onde nós experimentamos. O que nós vimos aqui de José? José, ele estava vivendo os dias muito difíceis na vida dele. Não havia não havia uma pessoa sequer oferecendo ajuda para José. Não havia uma pessoa sequer que estivesse interessado em provar a inocência de José. José abriu seu coração, José falou das suas dores, falou daquilo que ele foi forçado, mas ninguém disse para José: José, conte comigo, eu vou lutar com você, eu estou com você para provar a sua inocência. José, mesmo não tendo quem se importasse em ajudá-lo,
Naquele momento, quando nós lemos aqui nessa noite, que ele está abrindo o seu coração, que ele está falando das memórias que eram dolorosas para ele estava ali convicto de que era o momento certo dele falar. Eram as pessoas certas que ele poderia falar. E olha para você ver como é interessante. Aqui em Gênesis 40, no versículo 1, diz assim: passado algum tempo, depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O que está acontecendo nesse cenário? O que está acontecendo aqui neste capítulo? Nós vamos entender que depois de algum tempo que José estava na prisão, aconteceu algo que fez com que o faraó daqueles dias, o rei daqueles dias, ficassem completamente aborrecido com o chefe dos copeiros e com o padeiro. E o rei então lançou tanto o chefe dos copeiros como o padeiro na prisão onde José estava. E veja o que diz o versículo 5. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que eles estavam preocupados. Veja a humanidade que tinha dentro do coração de José. José era um homem que, ainda passando por todo aquele sofrimento, por toda aquela injustiça, ele preservava o bem e o bom. José, ele conseguia ainda fazer o bem. Ele conseguia ainda ser bom. A Bíblia vai dizer que José percebeu que o copeiro e percebeu também que o padeiro estavam preocupados. O versículo 7 diz assim: e ele indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, e ele perguntou: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? E eles lhes responderam: tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. Nós encontramos aqui um José que estava fazendo o bem. Nós encontramos um José que estava sendo bom, mesmo diante de um processo na sua vida em que muitas pessoas lhe fizeram mal e muitas pessoas deixaram de ser boas para com ele. José se sentia injustiçado? Sim. Todavia, o que a Bíblia nos diz é que ele não deixou as injustiças sofridas afetar o seu interior. José, ele continuou a ser um ser humano fazendo bem. José continuou sendo um ser humano sendo bom. Ele não se tornou vingativo, ele não se tornou frio, ele não se tornou revoltado. E mais, José não se tornou um desistente. Quando olhamos para as atitudes de José, José protegia o seu coração. José ele protegia os seus sentimentos através do bem que ele fazia aos outros, através da oportunidade de ser bom para com as outras pessoas. Ele tinha razões para se ofender? Tinha. José tinha várias razões, até mesmo para desacreditar do ser humano. Haviam tragédias, haviam golpes que ele havia sofrido na sua vida, mas José não permitiu que a culpa recaísse sobre Deus, que a culpa recaísse sobre as pessoas que estavam junto dele. José sabia governar os seus sentimentos. Em momento algum, José ele vai abrir a sua boca para dizer: Deus é culpado de tudo isso. Deus me colocou nessa situação. Onde Deus estava que não viu o que os meus irmãos fizeram comigo? Onde Deus estava quando a esposa de Potifar me caluniou? Nós não vamos ver esse José vingativo, nós não vamos ver esse José azedo, nós não vamos ver esse José que está contaminado por um sentimento doentio. José foi golpeado, José foi atacado, mas ele não deixou que as suas emoções, ele não permitiu que os seus sentimentos governassem a sua vida de uma maneira maléfica. Aqui eu quero falar algo muito importante para você. Algo que nós precisamos estar gerenciando o tempo todo na nossa vida. Você nunca vencerá uma batalha enquanto tiver uma experiência sentimental governando a sua vida. Você jamais vai vencer uma batalha enquanto houver uma experiência sentimental governando a sua vida. Se o ódio está governando a sua vida, se a mágoa, se a ofensa,
se os medos, se o desejo de vingança está governando a sua vida, você não tem como, de maneira alguma, obter a vitória. Você nunca vencerá uma batalha enquanto tiver uma experiência sentimental governando a sua vida. Uma coisa que nós precisamos aprender é que sentimentais não vencem. Uma coisa que nós precisamos saber é que emocionais não vencem. Batalhas são feitas e são vencidas por pessoas que conseguem gerenciar suas emoções, por pessoas que não se adoecem com aquilo que vão sofrendo nos processos da sua vida. O que tira Deus do lugar dele na nossa vida, com certeza, vai gerar ansiedade. E todas as vezes que uma experiência sentimental está governando a nossa vida, Deus vai ser tirado do lugar dele na nossa vida. E isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar frustração. E eu quero te dizer uma coisa, nós estamos falando sobre poços do passado. E eu quero que você grave bem no seu coração o que eu vou dizer nessa noite. Não é hora de você perder a cabeça. Não é hora de você deixar com que as suas emoções prevaleçam. A sua cabeça pode estar sendo dominada pelos seus sentimentos. A sua cabeça pode estar sendo movimentada pelos seus sentimentos. E não é com os seus sentimentos que você honra a Deus. Não são com os nossos sentimentos que nós honramos a Deus. Uma vez que estamos governados pelos nossos sentimentos, nós não podemos vencer batalhas e também não podemos honrar a Deus. Um cuidado que nós devemos ter nesses dias é com o rumo que os nossos sentimentos estão nos levando. Nós talvez trazemos à memória todas as dores, os sofrimentos, toda a brutalidade que a gente vem sofrendo no decorrer da nossa vida e quem sabe, isso tem levado a nossa vida por um rumo que Deus não está. E muitas vezes quando alcançamos essa hora da nossa vida, onde nós precisamos ter um cuidado todo especial com os nossos sentimentos, talvez você esteja pensando algo como: eu não estou sentindo que é hora de tomar uma decisão tão séria com Deus na minha vida. Eu estou sentindo que eu não devo agora abrir mão da minha vida, eu estou tão jovem, eu estou tão novo. Eu tenho muita coisa para viver ainda, eu estou sentindo que eu não devo abrir mão da minha vida para viver a vontade de Deus. Quem sabe a sua cabeça, ela está te levando por um rumo através dos seus sentimentos que estão tirando Deus do lugar que ele deveria estar na sua vida. Os seus sentimentos, quem sabe, tiraram a sua cabeça do lugar. José, ele não se permitiu ser governado por uma crise interior. José, ele não permitiu que as suas crises interiores pudessem governar sua vida. Ele não permitiu que, por desespero, a sua alma ficasse dividida. José, olhamos para ele, quanta injustiça. José vinha sofrendo. E eu creio aqui, quando nós olhamos, que pelas injustiças, pelas dores, pelas traições, pelas calúnias, ele não foi aprisionado num sentimento de frustração. Ele não foi aprisionado num sentimento de inércia, num sentimento de voltar, de estar sempre naquele lugar onde a dor era conhecida. José, ele contou o seu drama, José, ele contou a sua dor, mas ele não passou um sentimento de injustiça que transformasse a sua vida em queixa, que transformasse a sua vida numa queixa controladora, numa queixa constante. Muitas vezes, quando nós abrimos o nosso coração para falar das nossas dores, quando nós abrimos o nosso coração para contar os dramas da nossa vida, nós permitimos que isso se transforme numa queixa constante. Nós permitimos que isso se transforme numa queixa controladora. José não estava preocupado, ele não estava inquieto, ele não estava ofendido, amargurado. José não era aquela pessoa que andava de um lado para o outro. Não era aquela pessoa desassossegada. José, ele não partia de um pensamento para outro. O que eu quero dizer para você com isso? José não perdeu a cabeça. Tudo aquilo que José sofreu não fez com que ele perdesse a cabeça. Sempre que você perder a cabeça, você também vai perder a autoridade. Quando nós perdemos a cabeça, nós vamos ver que a nossa autoridade também vai ser perdida. Talvez você esteja perdendo muito tempo com conversas bestas, com conversas abstratas. Uma das coisas que nós precisamos policiar é o nosso tempo. E quando vamos falar dos dramas da nossa vida,
Nós precisamos nos policiar a tal ponto para enxergar se aquilo que nós estamos falando sobre a nossa vida não está sendo apenas uma conversa vazia. Preocupado, quem sabe aí angustiado, quem sabe frustrado. Muitas vezes nós passamos a nos preocupar tanto que a gente angustia a ponto de pensar: será que alguém gosta de mim? Será que alguém ainda acredita em mim? Será que alguém ainda conta comigo? Será que eu vou ser reconhecido? Será que tem alguém que vai ficar perto de mim? Será que tem alguém que vai se importar com a minha dor ou não? Uma coisa eu quero te dizer: aquelas coisas que não estão dando certo, quem sabe há muitos anos na sua vida, quem sabe já seja hora de você deixar de fazer. Eu entendo que se não está funcionando nesses últimos 5, 10 anos, quem sabe você arrebentou a sua vida buscando reconhecimento. Quem sabe você arrebentou a sua vida buscando ser amado. Quem sabe você arrebentou a sua vida buscando reconhecimento, querendo que alguém se importasse com a sua dor. E eu quero te dizer uma coisa: se isso não está funcionando nesses últimos 5, 10 anos, quem sabe você se arrebentou todo com isso, por que você continua fazendo? Por que você continua acreditando em algo falido? Em algo que não está dando certo? Em algo que você já sabe o final disto? E quem sabe você diga: Mônica, eu sinto que isso não é para mim. Eu sinto que eu não devo me apegar a esse relacionamento. Eu sinto que eu não devo ficar remoendo esta dor. Eu sinto que isto me faz me tornar uma pessoa pior, mas eu não consigo mudar. Eu quero dizer para você que quando a sua cabeça sai do lugar, você se torna uma pessoa perturbada. Perturbada com futilidades, atrás de coisas que não deram certo ontem, não estão dando certo hoje e com certeza não vai dar certo amanhã. Se as suas emoções governam a sua cabeça, se as suas dores, se as suas chagas, se os seus sentimentos estão te dominando, você vai ficar dividido. Por que muitas vezes você só consegue voltar para o lugar da dor? Por que esse lugar se tornou tão conhecido para você? Porque você sempre é atraído para este lugar. Porque você sempre deseja voltar para este lugar. E quando você fica com a cabeça dividida, você vai abrir mão de tudo aquilo que o Espírito Santo quer reconstruir em você. Eu vejo que Deus ele tem liberado o Espírito Santo para reconstruir a nossa alma, para reconstruir o nosso interior. Mas se o nosso coração está dividido, se a nossa mente está perturbada, se nós não conseguimos permitir que o Espírito Santo entre na nossa vida, que Ele cure as nossas dores, que Ele trabalhe nas nossas memórias, se não permitirmos que Ele realize isso, Ele não vai reconstruir nada na nossa vida. Uma coisa que nós precisamos nesse tempo é não ficar estimando, é não ficar valorizando, é não ficar protegendo aquilo que nos faz enfiar os pés pelas mãos. Quantos relacionamentos, quantas situações, quantas coisas que nós fazemos, que nós, quem sabe, estimamos, que nós valorizamos, que nós não temos coragem de sacrificar. Quem sabe coisas que nós protegemos dentro de um relacionamento doentio, dentro de um relacionamento controlador, dentro de uma vida ameaçada. Quem sabe tantas coisas que nos deixam confusos, tantas coisas que nós optamos ainda estar fazendo, mas que deixa Deus de fora disso das nossas vidas, que deixa Deus impedido de trazer restauração, de trazer cura. Quando você vive, eu gosto muito de dizer esta frase, quando você vive por algo maior, você não se vende por algo menor. Existe um preço valoroso, um preço que foi pago, a Bíblia diz que foi um alto preço, um preço de sangue, algo de muito valor. Um sangue derramado para que a sua vida fosse restaurada, para que a sua vida fosse reconstruída. Mas se você não vive por algo maior, você se vende por algo menor. Você se entrega por algo abaixo do valor que você tem. José, ele sabia que ele estava passando por tudo aquilo. José, ele sabia que ele tinha nascido
para viver coisas grandes no Senhor e uma coisa que traz um impacto para a minha vida. José sabia que ele estava passando por tudo aquilo, mas ele sabia que ele não tinha vivido apenas, ele não tinha nascido apenas para viver aquilo. Ele estava passando por tudo aquilo, mas ele tinha uma consciência: eu não nasci para viver somente isto. Eu não nasci para viver somente o que eu estou vivendo aqui. Há uma promessa de Deus para a minha vida. Ao invés de procurar os culpados, ao invés de ficar ali lamentando pelos problemas, ao invés de procurar os criminosos, ao invés de procurar o porquê, nós vemos uma mentalidade sadia de José, uma mentalidade madura. E eu quero dizer para você, por mais que você não consiga ver nexo nas coisas que te aconteceram, por mais que você não consiga ver nexo nas coisas que você sofreu, nas coisas que te adoeceram, não canalize tudo isso. Não canalize tudo isso dentro de você, não ponha isso à disposição para que isso impeça que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Se você sofreu dores, se você foi violentamente rejeitado, abusado, esquecido, quem sabe quantas coisas você viveu, não canalize a sua dor, não canalize o seu sofrimento. Antes, canalize toda a sua dor, canalize todo o seu sofrimento, coloque toda a sua dor, todo o seu sofrimento à disposição para que Deus manifeste a glória dele na sua vida. Não conte, não exponha as suas tragédias, não exponha os seus problemas, apenas querendo mostrar a parte frágil da sua vida. Não exponha os seus dramas, não conte os seus problemas apenas para que as pessoas tenham dó de você, apenas para que as pessoas te vejam como vítima. Se ponha à disposição para que em você se manifeste a glória de Deus. Se ponha à disposição, canalize a sua dor para que a glória de Deus se manifeste nela. Há determinadas coisas na vida que a gente faz hoje, há determinadas coisas na vida que Deus nos chama a fazer agora. Porque se nós não fizermos agora, se nós não fizermos hoje, nós não faremos nunca mais. Há determinadas coisas na vida que Deus nos chama para realizar neste momento. Porque se eu e você não realizarmos neste momento, não realizarmos nesta hora, nós não poderemos nunca mais realizar. Você precisa se movimentar para algo novo. O que eu quero te dizer? É que se você vai viver para Deus, decida isso agora. Se você vai entregar a sua vida para que os propósitos de Deus se cumpram, decida isso agora. Se você tem que pedir perdão para alguém, faça isso agora. Se você precisa dizer para alguém: eu te amo, eu errei com você, me perdoa, faça isso agora. Se realmente você entende que Deus te chamou para um propósito tão glorioso, tão grandioso, e você precisa voltar para esse propósito, você precisa estar dentro desse propósito, faça isto agora. José fez algo, José fez o bem. José, ele disse o que tinha que dizer na hora certa. Quando ele viu perturbado o chefe dos copeiros, quando ele viu perturbado o coração do padeiro, ali pela manhã, José já pergunta: o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar vocês? José fez algo, José fez o bem, ele fez naquela hora, ele precisava fazer aquilo naquela hora. Se você tiver um coração orgulhoso, quando você passar pelas dores, quando você passar pelo sofrimento, você vai dizer que Deus não te ama. Se você nutrir dentro de você um coração orgulhoso, todas as vezes que você trouxer à sua memória o que fizeram com você, você vai dizer que Deus não te ama. Se você nutrir dentro de você um coração arrogante, você vai reclamar, você vai murmurar do processo que você está passando, das lutas que você está enfrentando. Se você tiver um coração soberbo, você vai ver as suas feridas, você vai enxergar as ofensas, você vai enxergar as perdas sofridas como se Deus estivesse te envergonhando. Tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você está passando, quem sabe dentro de um coração soberbo, dentro de um coração arrogante, dentro de um coração orgulhoso,
você vai achar que Deus não te ama. Você vai pensar que Deus está te envergonhando. E quem sabe, por último, você vai murmurar, falando que este processo é longo demais e que você não merecia estar passando por isso. Nós entendemos que as pessoas estão cheias de opiniões. Caminhando aqui para o final desta live nessa noite, deste Quinta Feliz, eu quero dizer algo para você. As pessoas estão cheias de opiniões. Opinião não sara. Opinião não cura. Opinião não transforma a vida de ninguém. Opinião não liberta a vida de ninguém. Opinião não muda. Opinião não traz vida. Não gaste o seu tempo ouvindo pessoas que não têm nada mais do que opinião para dar sobre a sua vida. Não gaste o seu tempo ouvindo pessoas que tudo que elas têm é uma opinião para dar na sua vida. Tape os seus ouvidos para a opinião. Tape os seus ouvidos para a opinião de quem não está construindo nada. Porque muitas vezes as pessoas, elas não têm dimensão daquilo que Deus está construindo na sua vida. As pessoas não têm dimensão do propósito de tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida. E elas começam a dar opiniões. Elas começam a opinar. E eu quero dizer que opinião não vai trazer vida para você. Opinião não vai te curar. Opinião não vai mudar o seu processo. Opinião de ninguém vai te libertar. Mas eu quero dizer para você que você precisa tirar de perto de você as pessoas que não têm nada além de opinião. Tape os seus ouvidos para a opinião. Eu quero dizer para você que você deve abraçar o propósito de Deus. Enxergar as promessas de Deus para a sua vida. Porque através de uma opinião, através de uma conversa, você pode ficar dividido na sua fé. Você pode ficar se lamentando nos processos que Deus está passando você. Nos processos que estão te amadurecendo. Nos processos que estão levando você para dentro da promessa de Deus. Uma opinião pode alterar os planos de Deus na sua vida. Você, quem sabe, vem questionando Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas passaram a questionar a Deus. Em que as pessoas, observando o comportamento, aquilo que o outro fez ou deixou de fazer conosco, muitas vezes nós passamos a questionar a Deus. As feridas de José foram abertas. As feridas de José estavam abertas. Elas começaram através daqueles que eram da sua própria casa. Imagina um homem que é vendido pelos seus próprios irmãos. Imagina um homem com 17 anos, que é tirado da sua casa, que é vendido como escravo, que é levado para uma outra terra, amarrado, com grilhões, com ferros nos pés, com ferros no pescoço. Depois de fazer o bem, depois de ser bom, passando por todo aquele processo de sofrimento, passando por todo aquele processo brutal na sua vida, nós encontramos um José agora. E esse José, após fazer o bem, após ser bom para o copeiro e para o padeiro, José faz um pedido. E esse pedido está aqui no versículo 14. Diz assim: contudo, lembra-te de mim. José está falando isso para o copeiro. Lembra-te de mim, quando estiveres vivendo bem na companhia de Faraó, e tem a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Ele interpreta o sonho do copeiro, ele interpreta o sonho do padeiro. José faz o bem, José faz o que seria bom para ambos, copeiro e padeiro que estavam em cativeiro com ele, e ele faz um pedido: quando você estiver bem com Faraó, quando você estiver vivendo na companhia dele, estiver tudo bem, intercede por mim, intercede junto ao rei, lembra-te de mim, ajuda-me a sair desta cadeia. Mas quando nós chegamos aqui no versículo que eu quero ler, o versículo 23, algo extremamente doloroso e revelador nós vamos encontrar aqui. A Bíblia diz assim: apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário,
Esqueceu-se completamente dele. José fez um pedido: lembra-te de mim. Lembra-te, porque vai haver um momento em que você vai estar vivendo bem com Faraó. Este é o significado do sonho. E quando isso se cumprir, lembra de mim. Intercede por mim, para que eu venha sair da cadeia. Mas o versículo 23 fala que apesar de tudo o quê? Tudo que estava bem, tudo que havia ficado bem para o chefe dos copeiros, como José havia revelado, como José havia dito pelo sonho que o copeiro havia tido. Porém, a Bíblia fala que apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. E a Bíblia diz, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Você já se sentiu completamente esquecido por alguém que você ajudou? Você já se sentiu completamente esquecido por alguém que você fez o bem? Para alguém que você foi bom? José foi esquecido. O que é ser esquecido? Não ser lembrado. Ele não foi lembrado pelo chefe dos copeiros. Após ele ter prestado toda aquela ajuda, após ele ser bom, após ele fazer o bem, a Bíblia diz que ele foi completamente esquecido. E eu quero finalizar te dizendo algo. José, ele foi completamente esquecido pelo chefe dos copeiros. Talvez, em toda a nossa vida, várias vezes, nós vamos ser completamente esquecidos por várias pessoas. Mas nós podemos ser esquecidos por pessoas. Mas eu quero te dizer, somos lembrados por Deus. Deus se lembra de mim. Deus se lembra de você. Deus se lembra da promessa que Ele te fez. Deus se lembra dos sonhos que Ele tem com você. E eu quero falar mais para finalizar aqui nessa noite. Há sonhos que Deus nos dá para mudar o nosso futuro. Há sonhos que Deus nos dá. E os sonhos que Ele sonhou conosco vai mudar o nosso futuro. Mas também há sonhos que Deus nos dá, que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa família, e há sonhos que vai mudar toda a história da humanidade, como foi os sonhos que Deus teve com José. Os sonhos que Deus teve com José mudou o futuro dele, mudou a família dele, mudou toda aquela geração daquela época, mudou a história da humanidade. Eu finalizo dizendo uma palavra profética sobre a sua vida. O sonho que Deus planejou com você, vai matar a fome dessa geração. Deus te chamou para ser alguém nesta geração que interpreta bem a sua palavra, que interpreta bem tudo aquilo que é o propósito dele para a sua vida, que interpreta bem sobre a dor do outro. Deus te chamou nessa geração a um pedido, a um sonho, que quem sabe está adormecido dentro de você, pedindo nessa noite, para que você possa acordá-lo, para que você possa despertá-lo. Quem sabe as dores, os sofrimentos, as mágoas, a brutalidade com que agiram com você, fez com que esse sonho adormecesse, fez com que esse sonho ficasse esquecido. Mas eu quero te dizer, você pode estar esquecido pelas pessoas, mas você é lembrado de Deus. Deus se lembra de você. Aquilo que Ele trouxe para a sua vida, aquilo que Ele planejou para a sua vida, tem hora, tem agenda para se cumprir. E eu acredito que chegou a hora. Chegou o tempo de Deus para a sua vida. Uma coisa que eu aprendo aqui, nós vamos falar na próxima Quinta Feliz. Um cristão comum, quando nós somos apenas um cristão comum, nós damos frutos numa geografia certa. Quando nós somos apenas um cristão comum, nós vamos frutificar. Mas nós vamos frutificar apenas numa geografia certa. Mas quando nós somos um cristão profético, o cristão profético, ele gera fruto em todo lugar por onde ele vai. Deus te chamou para ser um cristão profético, para gerar frutos aonde você estiver. Vamos orar nessa noite? Vamos pedir ao Espírito Santo que essa palavra, de fato, trabalhe no nosso coração. Que essa palavra, ela cure as nossas dores, as nossas feridas. Que esta palavra sare toda brutalidade, toda força que obrigaram, que colocaram, que impuseram sobre nós para que nós viéssemos fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. E quem sabe isso tem sido uma dor, uma sequela profunda na nossa alma.
E eu acredito que, através desta palavra e da oração dessa noite, o Espírito Santo, ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esta palavra, por este momento. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esse momento em que juntos participamos desta palavra, desta mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Meu Deus, eu sei que muitos que me ouvem nesta hora, ó Deus, perderam a sua cabeça. Muitos, quem sabe, deram ouvidos à opinião de alguém. Muitos, quem sabe, se deixaram levar pelos seus sentimentos. Quem sabe, ó Deus, a pessoa que me ouve nessa noite, ela estava precisando, de fato, desta palavra chegar, desta palavra despertar sonhos que estão adormecidos do Senhor na vida dela. E eu peço ao Senhor que essa palavra seja liberada agora, e que desperte o sonhador, que desperte os sonhos proféticos, e por onde esta pessoa andar, ela não seja apenas um cristão curado, mas ela seja um cristão profético, que frutifique em qualquer lugar aonde ela estiver. Eu abençoo, ó Deus, esta vida que me ouve, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, eu libero uma palavra profética sobre todos eles, e eu declaro que haverá cura, haverá restauração, haverá, ó Pai, um recomeço para todos esses que me escutam. Esta é a minha oração, Abba, crendo e agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Para você que esteve comigo até agora, muito obrigada pela sua presença. Nós finalizamos aqui a quinta feliz dessa semana. Estamos trabalhando para melhorar cada dia mais a nossa programação. E eu conto com você, mesmo que você agora vai aí desligar esta programação, nós vamos encerrar, mas continue enviando o link para alguém que você sabe que esta palavra pode levar cura e restauração. Para você que faz parte da Igreja Casa de Oração para Todas as Nações aqui em Vespasiano, eu quero te lembrar que no próximo domingo nós temos culto pela manhã e culto à noite. Entre em contato conosco e reserve a sua vaga. Nós agradecemos a sua presença e fica aqui o meu abraço, a minha gratidão e que Deus te abençoe. Até a próxima quinta feliz, em nome de Jesus.